Uma boa noite mais uma vez. Boa noite, irmãos. Opa! Que coisa maravilhosa podermos ter o privilégio de falar com Deus. E que programação que nos espera, né? Certamente vai ser uma bênção. Irmãos, quero convidá-los nesse momento a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 38. Segundo Reis, ou 2 Reis, capítulo 4. A partir do verso 38. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38, está escrito: Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse a seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um para o campo apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colocíntidas. Voltou e cortou-as em pedaço, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comia do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer, porque ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Quantos aqui já tinham lido essa história anteriormente? Quantos aqui? Quantos aqui não se lembram de ter lido essa história em algum momento? Só para eu ver aqui, só para entender. Ok. Eu confesso que não é uma história muito conhecida, mas uma experiência muito poderosa que o profeta Eliseu experimentou e traz lições espirituais muito fortes, muito necessárias, muito próprias para a nossa vida atualmente. Foi Elias quem instituiu o seminário de teologia, ou o seminário de missões na região ou na nação de Israel. Aquele seminário, ele era pronto para preparar jovens para o ministério de missionário. Aquele lugar é chamado de escola de profetas. Não porque as pessoas elas iriam ali para ter revelações, visões ou nada parecido, mas porque elas iam ali para aprender a ter um relacionamento com Deus, para conhecer a vontade do Senhor para a vida delas, para a vida da família delas, para a vida da comunidade que elas representavam. Então ali iam pessoas maduras, iam homens casados, iam jovens, ali iam várias pessoas. E aquela escola de profetas que no primeiro momento foi instituída por Elias, o ministério ele foi continuado por Eliseu. E Eliseu substituiu de forma honrosa o profeta Elias. E sob a liderança de Eliseu, a nação de Israel prosperou espiritualmente. Deus usou poderosamente aquele homem, e o pedido que ele fez de ter uma porção duplicada do Espírito Santo se concluiu, se tornou realidade. Só que não é o fato de experimentarmos mais da presença de Deus,
de termos uma comunhão mais íntima, sincera, edificante da presença de Deus, de estarmos usufruindo das bênçãos espirituais de Deus. Não é essa questão que nos garante uma ausência de problema. Israel era o povo de Deus, era a nação santa do Senhor, era o povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus, era uma nação sacerdotal. Mas isso não impedia que aquela nação também experimentasse dos problemas que o mundo da sua época lhe causava. E um dos problemas era a fome, a escassez de alimento. Na antiga Palestina, a fome era um inimigo comum entre os povos. Eles tinham sempre que lidar, a depender da estação do ano, quem sabe por não ter bem desenvolvido os aspectos da agricultura, da agropecuária, de todos os elementos que podem trazer alimento, eles sofriam e dependiam muito das temporadas. Se chovia muito, havia muito alimento. Mas se chovia pouco, se havia escassez, então provavelmente eles iam ter dificuldade. Aquele colégio, aquela escola de profeta também passava por essas dificuldades. E numa das visitas que o profeta Eliseu faz àquele lugar, Eliseu, ele vai ali para, quem sabe, poderíamos dizer hoje, desenvolver uma matéria teológica. Porque ele começa a ensinar para aqueles jovens homens como ter um contato de Deus, como conhecer a vontade de Deus. E uma coisa que Eliseu ensina para eles, pelo próprio exemplo, é que a fome espiritual deve ser a primeira a ser saciada. A necessidade espiritual deve ser a primeira, é a mais urgente a ser atendida. Você percebe que logo no começo dos versos, no início da narração da história, é dito que ao Eliseu ir para aquele lugar, quando Eliseu voltou para Gilgal, ele reconhece, ele identifica que havia fome, havia uma escassez de alimento. Mas Eliseu, e aqui gera uma pergunta para você fazer também para o texto, para você desenvolver agora o aspecto de interpretação do texto. A pergunta é: por que Eliseu não alimentou primariamente a necessidade física daquelas pessoas? A Bíblia não diz quantos eram, mas a gente entende que deveria ser um grupo considerável de rapazes e homens que ali estavam. Havia um grupo de pessoas que moravam naquele lugar, que de tempos em tempos iam para aquele lugar e depois retornavam para suas comunidades, para suas famílias, para os seus clãs, para suas tribos. Mas quando Eliseu chega naquele lugar, você percebe que a necessidade de alimento não foi a primeira a ser saciada. E aqui, quem sabe, tem uma lição muito importante, de que quando nós priorizamos as coisas de Deus, Deus atenderá às nossas necessidades. Quando nós, primeiramente, buscamos a Deus, conhecer a sua vontade, experimentar as suas bênçãos, desenvolver, amadurecer, fazer crescer uma comunhão com Ele, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Uma coisa é certa, e é muito bom às vezes, na conversa com os irmãos, ouvir isso, essa certeza vindo dos próprios irmãos. Uma coisa é certa, disse um dos nossos líderes: o salmista não está errado. Nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Você vai ter empregos promissores e vai também estar desempregado. Você vai ter uma saúde forte, mas também vai ter experiências de estar acamado, debilitado. Vai ter dias que você estará feliz sem motivo e outros que você estará abatido com todos os motivos para se alegrar. Haverá momentos bons e momentos ruins, momentos de bonança e momentos de tempestade. Mas entenda uma coisa:
você nunca será desamparado por Deus. Nunca o necessário te faltará. Haverá momento que a conta bancária vai ter orgulho de você olhar para ela. E vai ter momento que você vai ficar com vergonha. Mas entenda disso, Deus nunca vai deixar faltar o necessário para você. Nunca, nunca. Porque o salmista não está errado. Ele nunca viu um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Aqueles homens, quem sabe, diante da dificuldade, da fome, da escassez, preocupados com as suas famílias, preocupados com as suas comunidades, eles possam se perguntar como Deus pode permitir isso aí? Como Deus pode permitir todo esse sofrimento? Como conhecer a Deus em meio a toda essa problemática, em meio a todas essas dificuldades, em meio a todas essas escassez? Como identificar o propósito de Deus? E é possível que é fácil você e eu identificar as bênçãos de Deus quando tem abundância, quando tem saúde, quando tem alegria, quando tem motivos. Nós identificamos a bênção de Deus nessas coisas. Mas como é desafiador identificar as bênçãos do Senhor quando há sofrimento, quando há escassez, quando há dor, quando há choro, quando há luto. Como é difícil. Se eu perguntasse para você, e é uma pergunta retórica, mas se eu perguntasse para você, eu queria que você fizesse essa reflexão. O que é bênção para você? O que é bênção? Como você pode definir na sua vida, de acordo com a sua experiência, o que é bênção? Alguém pode dizer assim, bênção é ter saúde. Lógico, é bênção. Bênção é ter condição, minha sogra sempre dizia, bênção é ter condição de pagar as dívidas que eu faço. Verdade também, é bênção. Bênção é ter a família próxima, sim, é bênção. O que mais? Você vai definindo. Bênção é ter saúde, é poder levantar e trabalhar, sim, é bênção. Mas deixa eu te dar uma definição mais ampla. Não quer dizer que a sua definição esteja errada. Eu quero complementar a sua definição. Bênção é tudo o que Deus faz. Tudo. Tudo. Tudo que Deus faz é bênção. Tudo que Deus deixa de fazer é bênção. Tudo que o Senhor permite que você passe é bênção. As situações que você coloca nas mãos de Deus, e mesmo assim Ele permite que você experimente, é porque é para te abençoar, é para te fortalecer, é para edificar. Então os problemas da vida, eles têm também um projeto do Senhor. Eles, como diz a irmã White, eles são obreiras do Senhor para tirar as nossas arestas, para fortalecer os nossos ossos, para nos edificar para uma experiência mais gloriosa com o Senhor. Então os problemas da vida também são bênção. E o que é maldição? Bem, tomando por essa premissa de que as bênçãos, elas são tudo que vem de Deus, maldição é tudo que não vem de Deus. Então é possível que eu receba coisas aparentemente boas, mas que não vieram de Deus. E por elas não vierem de Deus, elas são maldições. É possível que muitas pessoas tenham experimentado uma saúde, mas não tenham usado para a glória de Deus. Não quer dizer que Deus queira matá-la, nem que a saúde delas não seja derivada de Deus. Mas quando a vida não é dedicada para Deus, ela é uma vida, infelizmente, que tem sido experimentada para maldição, porque o resultado será a morte eterna. Quando as bênçãos do tesouro que Deus confia a mim são multiplicadas na minha vida, mas não são usadas para me tornar uma bênção para outros, uma bênção para a minha comunidade, uma bênção para os necessitados, uma bênção para a igreja, uma bênção para os meus vizinhos, uma bênção para os meus funcionários, quando elas não são usadas para bênção, logo são maldição. Então você precisa se perguntar, aquilo que eu estou experimentando é bênção ou é maldição? Porque se for bênção, vai fortalecer a minha vida, vai me edificar, vai me tornar levar mais perto de Deus, vai desenvolver a minha comunhão,
vai corrigir as arestas das imperfeições do meu coração, mas se forem maldição, pode até ser considerado boas, mas elas irão destruir a minha vida. A minha vida. Então eu preciso sempre pautar na palavra de Deus. Aqueles homens estavam passando pela fome, mas a fome naquele contexto era uma bênção. Deus iria se revelar para eles de forma muito especial. E alguns daqueles homens nunca tiveram um relacionamento íntimo e nunca testificaram um milagre como viram pessoalmente. Não espere que o milagre que você vai experimentar é o mesmo que Moisés experimentou, é o mesmo que Elias experimentou, é o mesmo que Isaías experimentou, ou que os discípulos de Jesus experimentaram. Deus tem um milagre que fala exatamente com as suas necessidades, que comunica exatamente com as necessidades do seu coração. Aqueles homens, eles precisavam disso, fazia necessário para a sua própria experiência de edificação. Aquele milagre tão simples mudou drasticamente a vida deles. Então, às vezes, Deus não precisa fazer algo extraordinário. Às vezes, de forma simples, Ele comunica exatamente o que você precisa. E qual era o milagre? Bem, como eu disse, havia fome. Eliseu prega, Eliseu ensina, apresenta o projeto de Deus, apresenta a revelação do Senhor, explica como Deus trabalha, explica o projeto de Deus. Eliseu desenvolve no assunto, e aqueles homens que já estavam com fome, continuam com fome ainda mais, mas eles entenderam que o prioritário é o relacionamento com Deus, é o alimentar-se da palavra, então deixa a coisa tardar. Em um determinado momento, a mensagem vai se prolongando a tal ponto que Eliseu chama um dos seus moços e ele diz assim, vai busca legumes, verduras, raízes, comestíveis e traz, porque a gente vai fazer um sopão para todo mundo. Aquele jovem sai motivado, quem sabe ainda degustando da palavra que lhe foi apresentada pela boca do profeta Eliseu, de um homem de comunhão, de intimidade, de um homem que conhecia Deus face a face, de um homem que tinha, por meio do seu ministério, transformado a vida de centenas de milhares de pessoas, visto, testificado milagres, de um homem que viu Elias subir no céu, por meio de uma carruagem de fogo, um homem que tinha uma experiência única com Deus. Ele havia degustado, e quem sabe naquela ânsia de colher e servir, ele começa colhendo, e ele colhe batatas, ele colhe cenouras, ele colhe chuchu, ele colhe inhame, e ele colhe algo que parece melões, pequenos melões. Bem, se parece melão, é porque é melão. Então ele coloca tudo aquilo dentro da veste que ele estava e leva para a cozinha. Não fala com ninguém, só corta, lava, corta e coloca dentro da sopa. Só que na hora que eles estão servindo, na hora que o pessoal faz a fila, vamos fazer a fila aqui, vamos orar, agradecer a Deus pelo alimento, hoje a gente vai comer bem, apesar da fome e da escassez, o Senhor providenciou o alimento necessário, então agora já se alimentamos espiritualmente, agora vamos nos alimentar fisicamente, renderam graças ao Senhor, cada um pegou sua tigela, colocou a sua porção de sopa, se viram e começaram a comer, até que alguém gritou, pare um pouco, essa sopa está com um gosto muito estranho. E nas conversas rápidas que eles perguntaram, o que é que colocaram na sopa? Alguém disse assim, colocamos cenoura, colocamos batata, colocamos inhame, colocamos aipo e colocamos melão. Aí o outro disse, você tem certeza que é melão? Sim, é melão. Isso não é melão. Isso era um legume silvestre que era amargoso e que gerava uma dor tremenda no estômago. E algumas delas chegavam a ser até venenoso. A depender da pessoa que comia, poderia sentir uma dor profunda no estômago, outros até poderiam morrer. E um grita, é morte na panela, porque tem veneno na panela. E eles começam agora a sentir mal, e começam a se espremer, porque aquilo ali começa a ter um efeito rápido. Veja, a fome não era o pior problema naquela situação.
Mas a comida que esperava que fosse a solução para os seus problemas, estava envenenada. Naquele momento, Eliseu, ele pede para deitar sobre a panela farinha. E quando ele lança farinha na panela, a farinha tira o efeito venenoso da comida. E aqueles homens podem comer com a certeza que eles não teriam mais problema com aquela comida. Por que eu disse que era algo simples que mudou radicalmente a vida deles? Porque vamos pensar, a maior necessidade daquelas pessoas era de alimento. A maior crise que elas estavam passando era de fome. Eliseu chama a atenção para uma crise muito mais oculta, íntima, quase que imperceptível, que não se tratava de uma fome por alimento físico, mas uma fome por alimento espiritual. E aquele cenário foi preparado por Deus para trazer uma lição muito especial para aquelas pessoas. Algo que Elias não tinha percebido, algo que aqueles moços não tinham percebido, mas Deus tinha preparado a ilustração da mensagem. E qual era a ilustração da mensagem? É de que, às vezes, nós buscamos, para saciar a nossa fome espiritual, nós buscamos alimentos que são venenosos. Nós tentamos matar a nossa fome comendo alimentos venenosos. Mas a nossa fome é da palavra do Senhor. Eliseu deixou claro. A nossa fome é uma fome espiritual. Como assim? Alguém pode questionar. Como assim, pastor? A gente está tentando saciar a nossa fome, ou tentando matar a nossa fome com alimentos venenosos. Sim. Sim. O alimento em si, ele é positivo. Mas um ingrediente na panela estragou toda a sopa. A igreja, a mensagem, as orações, os louvores, a esperança, o propósito, o Senhor, todos eles são santos. É tudo santo. A oração é um projeto de Deus. O louvor é um projeto de Deus. A igreja é um projeto de Deus. A esperança está focada em Deus. O Senhor é o nosso Deus. Tudo. Só que às vezes nós trazemos para a nossa vida espiritual alimentos venenosos. Buscamos, e hoje é muito fácil. Você nunca viveu numa época de tanta abundância de alimento, ou de possíveis alimentos espiritual, mas nunca nós tivemos uma fome tão profunda por alimentos que dão sustância. E às vezes, na ânsia de querer se alimentar espiritualmente, nós buscamos em lugares que são venenosos. E aí muitas vezes, nós tentamos alimentar a nossa fome espiritual por aquilo que não vem de Deus. Por palavras, por mensagens, por sermões, por pastores, por líderes espirituais, que julgam ser instrumento de Deus, mas na verdade estão misturando o que é santo com o que é profano. Estamos nos alimentando muitas vezes de sermões venenosos, que tem, em vez de despertado para uma entrega mais profunda com Deus, tem apaziguado, dizendo assim: você é amado do Senhor, logo não importa o que você faça, não importa o que você diga, não importa o que você sinta, Deus vai te amar mesmo assim. E a gente diz: essa é a mensagem que Deus me deu. Não, irmão, cuidado. Deus não é um coach de desenvolvimento que quer que você se sinta bem, que você conquiste aquilo que seu sonho. Não, Deus quer te salvar. E nem sempre a salvação é te dando o que você quer ouvir. Às vezes é falando exatamente aquilo que você não quer, para você despertar da sua letargia, para você despertar do seu sono. É necessário, muitas vezes, abalar a vida espiritual, porque nós temos levado para a nossa vida espiritual alimentos que são venenosos. Analisa os sermões que você ouve, analisa os louvores, o que você julga ser louvor, que você ouve. Analisa as mensagens bíblicas que você julga que são de fato vindo de Deus. Cuidado, porque os pastores, líderes espirituais da nossa época, eles têm muito acariciado a vida letárgica do povo de Deus. Eles têm dito assim: olha, não importa, você não precisa fazer nada para Deus.
Deus te ama de um amor profundo. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai deixar você andar sozinho. Você pode fazer o que for, o amor de Deus. E eles misturam a mensagem pura da graça, da salvação, eles misturam isso com a libertinagem do mundo. Eles misturam isso e a gente às vezes tem assimilado essas coisas e dito isso vem de Deus, quando na verdade não. Muitas vezes a panela da nossa vida, da nossa igreja, da nossa vida espiritual tem morte. E somente Cristo pode nos resgatar de si mesmo. Não substitua a palavra pura de Deus por a interpretação de algum líder popular, algum líder carismático, algum líder gospel, que traz uma mensagem que você quer ouvir. Não substitua o relacionamento com a palavra de Deus. Não substitua o seu momento de oração com o Senhor, que você abre o coração, que você apresenta as suas dificuldades, que você apresenta as suas tristezas, as suas conquistas. Não substitua isso por uma mensagem, para que outro interceda, para que outro faça. É você e Deus. Não substitua o relacionamento com o Senhor na casa do Senhor, na igreja do Senhor, com um vídeo que eu assisto na internet, na televisão. Aqui eu tenho um celular? Tem. Eu sou um papa sermão de internet, eu gosto de ouvir, eu gosto de ver, mas eu não posso colocar isso como substituição para o culto. Dizer assim, não, hoje eu não vou para a igreja, porque eu vou ficar em casa assistindo o pastor. Eu quero assistir agora o pastor lá do NASP. E agora eu quero assistir esse pastor. Não é da nossa igreja, mas eu gosto tanto, ele é tão felizinho. Eu gosto de assistir esse outro. Não substitua o contato direto com Deus. Porque Deus não quer te dar só uma mensagem, Ele quer te dar uma experiência de transformação. Então, essas coisas têm entrado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e têm gerado em nós, muitas vezes, crentes venenosos. E aí nós temos identificado essas mortes que têm aparência de vida, aparência de saudável, aparência de alimento, mas na verdade são venenos que destrói, que gera dor e que mata. E a gente tem identificado hoje uma geração de crentes que não conhece a vontade de Deus porque nunca tiveram contato com ela. Que às vezes esbarra, e isso muitas vezes, quando eu era adolescente, eu via algumas questões, alguns erros, algumas decisões em jovens. Hoje a gente muitas vezes encontra pessoas maduras, experientes na igreja, tomando decisões tolas, falando coisas tolas, agindo de forma tola. Cuidado, comece a julgar a sua própria experiência. Porque a fraqueza espiritual que você identifica na sua vida é a ausência de Cristo. Por que Eliseu lança farinha na panela? Porque naquele momento a farinha representava Cristo, que purifica tudo. Cristo que é o alimento verdadeiro, que é o alimento genuíno. Cristo que é o pão da vida, logo a farinha é o alimento básico desse pão. Naquele momento o que simbolizava era a farinha, e Eliseu faz esse lançamento. E de alguma forma, Eliseu ensina para aqueles homens, para aqueles rapazes, que é só Cristo que pode mudar a nossa vida, que só Cristo que pode nos purificar, só Cristo que pode nos salvar. E hoje a gente quer salvação na mensagem de outros, na experiência de outros, na oração de outros, quando eu tenho uma possibilidade de ter um contato direto com Cristo. Você tem possibilidade de ter contato direto com Jesus. Você pode abrir a Bíblia porque Ele vai se revelar de forma poderosa para você. Você pode falar com Ele com a certeza de que Ele vai te ouvir, vai te atender e as bênçãos serão derramadas. E se muitas vezes essas bênçãos não corresponder àquilo que você quer, é exatamente aquilo que você precisa. Então, não reclame, não questione, mas busque a cura nele. A experiência de Eliseu, da escola dos profetas, é uma experiência para nós hoje também, de não buscar alimento pela aparência, de não buscar alimento somente pela aquilo que nos agrada, mas deixar que Cristo se revele do jeito que Ele quer.
Porque às vezes Cristo vai fazer você sorrir, mas às vezes vai fazer você chorar. Às vezes Ele vai te elevar, baseado no seu grande amor, na sua imensa graça, mas às vezes Ele vai te abater, porque Ele precisa te salvar. Então, Ele não pode permitir que o pecado vença na sua vida. Por isso que Cristo precisa ser tudo em você. O apóstolo Paulo já dizia, falando sobre o processo de salvação, em Gálatas 4, verso 19, ele dizia que é Cristo sendo formado em nós. Essa formação de Cristo em nós não é fácil, não é simples, mas é necessária. Não se convença com alimentos que são venenosos. Não se convença somente porque a pessoa tem a Bíblia na mão. Não se convença somente porque ele usa o título de pastor, de presbítero, de bispo, de sacerdote, de profeta, de apóstolo. Se esquece disso. Porque se ele não pregar a palavra, o alimento que ele oferece é tão mundano como qualquer outro que é apresentado no mundo. Ou a palavra é pura, ou ela não é. Ou a mensagem é santa, ou não é. Ou a pessoa é fiel a Deus, ou não é. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Deus não pode usar alguém que é infiel. Então, se não é Deus que está usando, é Satanás que está tentando te enganar. E você às vezes tem levado isso, dizendo assim, nossa pastor, esse pastor prega tão bem. Não guarda nenhum mandamento. Não tem compromisso nenhum com Deus, mas é um homem usado. Como? Me explica essa lógica. Como é que o alimento pode ser bom, gostoso, saudável, mas tem um pouquinho só de veneno? Como é que pode dizer isso? Me explica. Não, pastor, essa mensagem aqui é uma mensagem poderosa. Essa igreja não obedece os mandamentos do Senhor, ela não reconhece a mensagem do Senhor, ela às vezes aceita tudo que vier. Então, do jeito que você quiser, pode vir com o cabelo que quiser, com a sexualidade que quiser, do jeito que você quiser, você vem. Tudo bem. Aí você diz, como? Peraí, deixa eu tentar entender. Então, o Cristo que convida não é o Cristo que transforma? Irmão, questiona. Está de acordo com a palavra de Deus? Isso não é um juízo que seu pastor vai fazer por você, é você que vai fazer por você mesmo. Está de acordo com a palavra de Deus? Então é de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus? Então tem aparência que é de Deus, mas não é de Deus. E sabe quem é que se parece com Deus, mas não é Deus? Você sabe, né? Você sabe. Eu sei que você sabe. Quem se baseia na aparência, mas não na essência, você sabe que o diabo é que faz isso. Então tome cuidado. Porque alimentos venenosos podem estar adentrando na panela. Alimentos que você julga que vai atender à sua fome, pode ser exatamente aquilo que vai decretar a sua morte. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter sabedoria para escolher os caminhos que o Senhor irá nos revelar. Que o Senhor possa confirmar-nos como povo seu e que, baseado nas escolhas que tomamos de confiar cada dia no Senhor, que possamos experimentar mais e mais do Senhor. Que Deus te abençoe.